Então, crianças, vamos continuar com a nossa aula de ensino religioso. Então, a gente vai falar agora sobre cuidado com o orgulho, certo? E lá é sobre nós termos cuidado com o orgulho. Nós vamos ver uma história que se passa em 2 Reis, do versículo 1 ao versículo 19, tá certo? Então, a gente vai ver aí no nosso livro Crescer que nós vamos ver essa história que está na Bíblia, né? Ela vai nos ensinar sobre um comandante, né, do exército da Síria. Então ele ocupava um posto importante. Então a gente vai ver que com esse posto que ele ocupava, né, tão importante, ele era uma pessoa orgulhosa, porque ele achava que determinada coisa, se ele ganhasse, não estava à sua altura, do posto que ele ocupava. Então ele se achava uma pessoa importante. E por ser uma pessoa importante, ele se tornava uma pessoa orgulhosa, que não se submetia a certas ações, porque ele era uma pessoa que tinha que ser respeitado pelas outras pessoas. Então a gente vai ver aí a mensagem do céu. A nossa mensagem do céu está em Provérbios 29, versículo 23. Então em Provérbios a gente já sabe que Provérbios é considerado um livro poético e ele nos mostra, nos ensina muitas atitudes, para a vida. Então o provérbio diz assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado. Então olha só aí, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, gente, quando a gente é uma pessoa orgulhosa, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que é que Deus faz? Deus nos leva a se humilhar, a muitas vezes se ajoelhar, para a gente reconhecer que Ele é poderoso. E as coisas têm que ser conforme Ele quer e não como a gente acha que tem que ser, tá certo? Então, quem é orgulhoso, Deus humilha. Mas aquela pessoa que é humilde, ela será exaltada, ela será respeitada, tá certo? Então aí, vamos começar a ler a história. Pega o livro Crescer, abre lá na página 56 e pega o marca-texto também para a gente ir marcando, coisas importantes enquanto estamos lendo, certo? Então aí, Naamã era um importante comandante do exército da Síria. Então já marca essa primeira linhazinha aí, do livro de vocês, certo? Aqui até o ponto final, até Síria. Ele venceu muitas batalhas, por isso ficou famoso e rico. Então imagine, quando a pessoa começa a ficar famosa e rica, muitas vezes o orgulho, a soberba sobe à nossa cabeça. Mas ele estava com uma doença, tão poderoso, tão famoso, tão rico, mas o dinheiro não estava conseguindo fazer com que ele não tivesse aquela doença. Então o dinheiro, nesse momento doente, não estava valendo de nada. Que na época não tinha cura, que é a lepra. Mas uma jovenzinha do povo de Israel, que trabalhava para a esposa daquele comandante, conhecia o poder de Deus e sabia como Naamã poderia ser curado. Então marca esse segundo parágrafo, certo? Até esse ponto final, que é curado. Até o ponto final, curado, tá bom? Falou para sua patroa, que é a esposa de Naamã, que seu marido procurasse um dos profetas de Israel, o profeta Eliseu, que ele poderia ser curado. Ao ouvir essa notícia maravilhosa, Naamã ficou muito alegre e cheio de esperança. Imagina, você está com uma doença que não tinha cura, mas ele estava com a esperança de poder sanar essa doença.
Ele pediu permissão ao rei e foi com seus servos ao encontro do profeta de Deus, Eliseu. Ao chegar à casa do profeta, ele esperava ser recebido com toda a honra, né? Então ele esperava que Eliseu fosse uma pessoa, né, que servisse cafezinho, que lhe tratasse diferente. Por quê? Porque ele era uma pessoa de um alto cargo, né, lá na Síria. Então ele tinha que ser tratado diferentemente das outras pessoas, o que não aconteceu. Mas Eliseu mandou que seu servo lhe desse as instruções sobre a cura. Então quer dizer, o servo do Eliseu foi até ele para dizer o que é que ele tinha que fazer para poder ser curado. Naamã gostou disso? Nem um pouquinho. Nem mesmo do que o servo de Eliseu disse. Além de Eliseu não ir lá, né, para passar todas as instruções, mandou um servo. Olha só o que o servo disse, o que deixou ele mais irritado ainda. Você deve se banhar 7 vezes no Rio Jordão. O que é que tem isso demais? Né? Tomar banho, mergulhar 7 vezes em um rio, tem nada demais, né? Mas ele não gostou. Ao ouvir aquilo, Naamã saiu dali irado por causa de seu orgulho. Tá vendo aí? Então marca aí, ao ouvir aquilo, Naamã, já na outra página, tá? Logo no iniciozinho. Naamã saiu dali irado por causa do orgulho dele, porque ele se banhar num rio daquele, um rio qualquer, não, né? Ainda mais para se banhar 7 vezes e iria ficar curado, é um deboche. Então ele disse: imagina se sair de longe para me banhar 7 vezes nesse rio. Sinto muito em desapontá-lo, mas seguirei em frente. Há tantos rios melhores do que os de Israel em Damasco, como o Abana e o Farpá. Porque tem de ser logo nesse. Então, o rio Jordão não estava à altura, né, do comandante de um exército. Por causa dessa atitude, Naamã quase perdeu uma grande bênção. Quem o convenceu a fazer o que o profeta mandara foram os seus servos. Eles argumentaram com ele, dizendo que se o profeta tivesse mandado que fizesse algo muito difícil, ele certamente o faria. E por que não fazer uma coisa tão simples e que poderia dar a cura da doença dele? Refletindo sobre o que os seus servos disseram, Naamã decidiu fazer o que o profeta disse. Assim, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Ao sair do rio, após o 7º mergulho, ele estava curado. Sua pele estava como a de uma criança, lisinha. Então ele ficou tão maravilhado que declarou: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Quando deixamos nosso orgulho, crianças, de lado e ouvimos uma orientação de alguém que nos ama, como foi aí o Senhor, né, que falou, o resultado é uma bênção. Podemos comparar a lepra de Naamã com o orgulho. Assim como a lepra isolava as pessoas na época de Naamã, o orgulho pode nos isolar de outras pessoas. Ninguém suporta viver com orgulho. A lepra isolava as pessoas nos vales e cavernas, mas o orgulho pode isolar as pessoas do convívio social alegre e saudável. Então, uma reflexão aí pra gente, né? Antigamente, quando as pessoas tinham essa doença, elas não podiam mais ficar no meio do povo, elas tinham que ir embora e ficar sozinhas nas cavernas, viverem sozinhas, isoladas das pessoas. Quando a gente tem orgulho, né? Se a gente for comparar a doença
de Naamã com o orgulho, a gente vai ver que quando a gente tem um orgulho, a gente se sente superior às pessoas, né? A gente se sente melhor, se acha melhor que as outras pessoas. E isso acaba afastando as pessoas da gente, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com o orgulho, porque ninguém vive sozinho na face da terra. Todos nós precisamos dos outros, uns dos outros, para poder viver. Nem que seja para pedir um pouquinho de açúcar emprestado, um cafezinho emprestado, mas a gente precisa das pessoas, não é verdade? Então, essa aí foi a nossa história de reflexão sobre o orgulho, certo? E vocês façam a atividade das páginas seguintes. Outra atividade bem facinho, gente. Olha só. Aqui na página 58 e 59, certo? 58 e 59, essas duas páginas vocês façam. Tá bem facinho, eu já olhei a atividade, as perguntas estão bem óbvias, não tem como ter dúvidas, tá certo? Então façam, qualquer coisa pode me procurar. Eu ainda vou mandar 2 vídeos para vocês hoje, que vai ser da aula de inglês, tá bom? Até daqui a pouquinho.